Olá, pessoal! Vocês que nos acompanham através do canal do YouTube Pod Pesqueira, estamos de volta com mais um episódio do podcast Escolha a Vida. Hoje, trouxemos o convidado Alexsandro Menezes, diretor da Secretaria de Assistência Social do município de Alagoinha, e vamos conversar sobre a Semana da Pessoa com Deficiência. Seja bem-vindo, Alexsandro. Obrigado, Thaís. Primeiro falar que é um prazer estar aqui, poder tratar de um tema mais que necessário, importantíssimo. A gente precisa tratar esse tema da inclusão, trabalhar a Semana da Pessoa com Deficiência nos possibilita isso, trabalhar a inclusão. Então, é fundamental esse momento. Que coisa boa, né? Tenho certeza que será uma conversa bastante proveitosa, né? E para iniciar, eu vou te fazer uma pergunta. Como a sociedade pode se envolver na Semana da Pessoa com Deficiência? Bom, a sociedade pode se envolver participando ativamente, dos movimentos sociais, das mobilizações, das discussões dos temas. Existem espaços específicos para isso e a gente não pode deixar de falar dos conselhos, São espaços importantíssimos, de participação social, efetiva participação social. Então, temos aqui no município de Pesqueira, por exemplo, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, um espaço propositivo, deliberativo, e são espaços que a sociedade deve, sobretudo, participar, deve participar. A partir desses momentos que oportunizam discussões acerca do atendimento, da atenção a esse público. Entendi, muito interessante. Quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência? Eu acho que os principais desafios, Thaís, que a pessoa com deficiência enfrenta, na atualidade, não diverge do que acontece ao longo de toda a história, de toda a trajetória da humanidade, que é o preconceito, a discriminação, a falta de acessibilidade, não só nos espaços públicos, mas também nos espaços privados, nos setores privados, a falta de uma rampa, a falta de um corrimão, de um atendimento personalizado para a necessidade específica do indivíduo. E também a oportunidade de acesso ao mercado de trabalho. Acho que é algo que precisa discutir muito ainda, como oportunizar o acesso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho também. Exato, que isso ainda está muito defasado, né? Precisa de mais, como é que eu posso dizer assim, orientação até do município mesmo, para essas questões. E aí, como a gente vai falar da Semana da Pessoa com Deficiência, a associação pode, em parceria com os municípios, proporciona essa semana, que este ano ocorrerá de 26 a 30 de agosto. Estamos nos últimos ajustes, Alex, para divulgar essa programação que está fantástica. E aí eu quero te perguntar, como a Semana da Pessoa com Deficiência contribui para a inclusão social? Bom, a Semana da Pessoa com Deficiência, como eu falei no início aqui, um momento importantíssimo e mais que necessário, e contribui, orientando a população, incutindo na sociedade uma cultura de empatia, se colocar no lugar do outro e entender, que o público, de pessoas com deficiência, eles necessitam de algumas atenções, Naturalmente, todos temos algumas limitações, Eu até costumo falar assim que todos apresentamos, alguma necessidade assistiva, por exemplo. Estou aqui de óculos, você também, isso nos possibilita maior conforto no dia, embora no dia a dia, embora seja uma necessidade mínima, existem pessoas com uma necessidade um pouco maior. Isso precisa ser garantido pelo Estado, é uma política de direito, até poderia dizer, e precisamos trabalhar essa temática no nosso dia a dia para que as pessoas, como eu disse, se coloquem no lugar do outro e entenda que isso precisa ser respeitado e, sobretudo, garantido. Eu acho que a Semana da Pessoa com Deficiência é um momento de grito, de alerta, de mobilização, mas todas as semanas elas precisam ser semanas da pessoa com deficiência, isso precisa ser colocado no nosso dia a dia. A gente precisa entender a necessidade mais que emergente de trabalhar essa temática junto à nossa família, dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, para que isso torne-se uma cultura natural de respeito. É preciso
acima de tudo, trabalhar o respeito. Exato, que não seja apenas no mês de agosto, né? É. Seja em todos os meses do ano. Quais são os direitos da pessoa com deficiência? Bom, Thaís, os direitos da pessoa com deficiência, né, eles incluem proteção, amparo, inclusão, né, e tudo isso baseado no princípio da igualdade e também da equidade, né? Então eles abrangem diversas áreas, né? Áreas da vida como saúde, educação, trabalho, acessibilidade, cultura, dignidade e por aí vai, né? Então, a gente precisa entender que isso é papel do poder público, mas é também da sociedade, né? Acho que todos que nos escutam, todos que nos assistem agora, precisam entender, né? Como eu falei na questão anterior, é preciso tomar para si essa responsabilidade, né? A gente precisa entender a necessidade de criar mesmo, mas eu não digo só criar, de trazer para o nosso cotidiano, trazer para o nosso dia a dia essa cultura de respeito, que tanto se fala, né? Acho que todo evento que nós vamos e momentos como esses que discutem esse tipo de temática, muito se fala em cultura de respeito, né? Se fala de empatia, mas como ir para além desse discurso, né? Como ir para além do termo, da palavra em si, né? E aí colocando no nosso dia a dia mesmo, ensinando nossas crianças, falando sobre isso nas escolas, né? Tratando dessa temática com as pessoas do nosso convívio, na nossa comunidade, na nossa rua, dentro da nossa família, que é preciso respeitar, que é preciso lutar por direitos. A gente sabe que a história da humanidade, né? E sobretudo do nosso país, né? Que é uma história linda, né, por conquista, por de direitos, né, e tantas vidas ceifadas ao longo dos tempos, e a gente sabe que tudo foi à base de muita luta. Então é preciso lutar pelo direito da pessoa com deficiência, né? A gente sabe que muito avançamos, né, na história do nosso país em diversos segmentos, né, da Sim. criança e adolescente, do direito da mulher, mas da pessoa com deficiência a gente precisa lutar muito, né? Porque ainda existe, né, uma ideia de que a pessoa com deficiência é incapaz, que a pessoa com deficiência não pode realizar determinada tarefa, que ela não pode ocupar determinadas funções, quando na verdade ela é tão capaz como qualquer um de nós, né? Precisa somente, como eu disse lá no início da minha fala, equalizar a balança, né? O que recurso assistivo podemos conceder para essa pessoa que ela consiga, a partir daquilo ali, desempenhar determinada função. Então é preciso entender essas necessidades, é por isso que a gente trata de equidade, né? Sim. Acho que para quem está em casa e está ouvindo esse termo equidade, de repente não sabe, né? Vamos explicar. E aí equidade, ela se refere justamente a conceder determinados benefícios, vamos assim falar, né? No âmbito da política de assistência, por assim dizer, né, a quem precisa de mais. Então, uma pessoa que ela precisa de mais recursos, né, e aí eu não falo recurso financeiro, eu falo recurso assistivo mesmo, né, então, uma pessoa que precisa de mais recursos, ela necessita acessar aquele recurso para que equalize aquela balança. Então, é olhar as diferenças para que tornemos todos mais, vamos dizer assim, iguais, né? Sim. Sem querer usar de clichê, mas é isso, né? É olhar as diferenças e cada um apresenta uma necessidade específica. Então, vai ter pessoas que precisam de mais recursos, pessoas que precisam de menos recursos, e isso precisa ser garantido, né? Precisa ser garantido para que possamos, a partir dessa equalização, dar possibilidade de acesso, né? E aí seja ao mercado de trabalho, né? Seja ao lazer, né? A tantos outros segmentos da vida que são necessários e que precisam ser garantidos. Sim, oportunizar, né, as Exato. pessoas. Uma parte da sua fala que me chamou a atenção é que às vezes a gente vem com aquela super proteção. A pessoa com deficiência não pode isso, a pessoa com deficiência não pode aquilo. Isso é o capacitismo ainda. Infelizmente isso ainda existe, né? Muito comum, né, no dia a dia, infelizmente. Muito comum, né? Exato. E às vezes parte até das famílias que acham que estão protegendo, mas na verdade está praticando capacitismo quando se diz: meu filho
não pode fazer tal atividade porque é autista. Meu filho não pode acompanhar os outros na escola porque é TDAH. Então, isso precisa ter uma conscientização de casa também, para que chegue ao âmbito público, não é isso? Sim, com certeza. Infelizmente acontece muito, né, no dia a dia, e eu acho que momentos como esse, né, que vamos vivenciar agora, né, da Semana da Pessoa com Deficiência, momentos como esse aqui, né, desse podcast, oportunizam mais esclarecimento acerca do tema, né, e do quão necessário é a gente combater o capacitismo, né? Porque isso vai para além do núcleo familiar, isso vai para além, né, do convívio em família. Isso, né, infelizmente, está aí instalado nos serviços públicos, né? Isso aí são serviços dentro da política de assistência, dentro da educação, né? E a gente precisa orientar, né? Formar profissionais para atender esse tipo de demanda e atender de maneira qualificada, né? Humanizada, sobretudo, mas sim, Sim, qualificada. precisa, né? É. E, Alex, como os municípios podem apoiar a Semana da Pessoa com Deficiência? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, é oportunizar espaços como esse daqui, né? De discussão, né, da temática e formação dos profissionais, né? Para entender a necessidade de, como eu disse agora há pouco, né? De um atendimento personalizado, né, específico, entender que são questões que estão além das vontades, né, daquela criança, ou daquele indivíduo, daquela mãe. Uma criança TEA, né, ou TDAH, que ela precisa, né, de um atendimento prioritário, por exemplo, né, porque aquela superlotação, de repente, numa fila de um cadastro único, ou de um determinado serviço, que para mim pode parecer algo muito natural, muito normal, faz parte do serviço, para aquela criança pode ser um tormento, né? Estar naquela fila, ouvir o barulho, né? Então são situações que a equipe precisa entender que não é um capricho da criança, Isso. né? E que aquela mãe ela não está ali somente criando situação, criando caso, né? São questões que precisam ser vistas com atenção especializada, né? Que precisa ter um atendimento prioritário. Então, acho que os municípios eles precisam entender a demanda emergente, né, que se apresenta, acho que hoje, com um índice muito mais alto, e eu falo até de uma maneira positiva, não pelo número alto desse índice, mas pela atenção que é dada. Porque eu acho que é algo que, por mais que existisse anteriormente, não se era discutido, não se tinha um laudo, não se tinha estudo voltado para isso, e que bom que hoje temos e que pode ser dada uma atenção especializada no âmbito da saúde, no âmbito dos direitos sociais, para que essas pessoas possam ser efetivamente incluídas, né? Exatamente. É necessário, né? E qual a importância da conscientização sobre a Semana da Pessoa com Deficiência? Eu acho que, primeiro de tudo, combater preconceitos, né? Combater preconceitos e garantir inclusão. Eu acho que a, a principal importância de vivenciar esse momento, a principal importância da Semana da Pessoa com Deficiência é justamente essa, né? Primeiro de tudo, combater preconceito e orientando a sociedade, né? Então, acho que as pessoas, a rotina, a dinâmica do dia a dia, né? Do trabalho, no comércio, tudo é muito corrido. Eu acho que hoje parece, a impressão que eu tenho é que parece que o mundo está muito mais agitado, muito mais corrido, tudo muito mais rápido, mais acelerado, e falta, né, às vezes, uma atenção mínima para determinados assuntos, determinadas pautas, né, que são muito necessárias, né, como, por exemplo, essa que estamos vivenciando agora. Então, acho que é importante, como eu disse no início, quiçá se a Semana da Pessoa com Deficiência fosse todas as semanas, Todas né? as semanas. Embora seja muito necessário viver intensamente uma semana para que isso possa impactar, né? Acho que é preciso impactar, que é preciso é, 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 orientar as pessoas e levar informação. Mas que isso também possa ser feito no nosso dia a dia, né? Mas eu acho que o
o principal papel da Semana da Pessoa com Deficiência é esse, né? Faço questão, inclusive, de repetir até para você que está nos assistindo, né? É justamente a empatia, né? Ter essa orientação, entender por que da importância dessa temática, né? E se colocar no lugar desse público, entender que é muito, muito complicado para a mãe, para a família que cuida, que atende, né? E entender que é preciso respeitar e incluir, né? Então, eu acho que o mais importante nesse momento é falar que é papel da sociedade. Se fôssemos para o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então ele traz lá no artigo 4º que é devido à família, do Estado e da sociedade garantir com absoluta prioridade, por aí vão algumas questões que o artigo se debruça, né? E aí fala justamente, fala também sobre isso, né? Quais são as instâncias de proteção? Então, a primeira instância é a família, segundo o Estado, né? E a terceira instância de proteção é a sociedade. Então, não dá para pensar que eu convivo numa sociedade onde eu não tenho responsabilidade nenhuma, né, com esse público. Tenho sim. Né? Isso é um dever meu também enquanto cidadão, sobretudo, né? Então, como poder público, como família, mas também como sociedade, é preciso entender o meu papel nesse processo. Né? Então, você que está em casa, você que nos escuta aí do outro lado da tela, né, tome para si essa responsabilidade, entenda, né, qual é o nosso papel nessa perspectiva, né, de luta por direitos. Exatamente. Fala um pouco da sua experiência com as semanas da pessoa com deficiência. Venho numa trajetória aí como assistente social, né, de pouco mais de uma década, né, como Pouquinho. profissional um pouquinho mais do que isso, e eu vejo que, como eu disse, né, por mais que escutemos, que se discuta esse tema, né, a necessidade emergente, né, de intensificar, de potencializar essa discussão. Eu acho que a Semana da Pessoa com Deficiência, né, realizada aqui pelo POD já há alguns anos, né, é um momento rico e que vem contribuindo bastante na vida desse público. Né? Então, assim, o que a gente observa é que há um tempo atrás, né, não muito tempo atrás, né, as pessoas com deficiência elas eram postas no canto. Né? Então, assim, não é capaz disso, aquele velho discurso do capacitismo, né? Não pode. Por quê? Porque tem deficiência. Não pode porque ele não sabe, porque ele não é capaz, por isso, por aquilo. Então, a gente vê que as famílias mesmo, elas praticavam esse tipo de conduta, né? Então, não pode, e ficava lá, não recebia nenhuma assistência. Então, determinadas situações que podiam, né, ter uma diminuição, sair de um suporte 3 para um suporte 2, até chegar no suporte 1, e de repente não tinha nenhuma atenção, a coisa só se agravava, e aí, infelizmente, sem nenhuma assistência. Então, eu acho que a Semana da Pessoa com Deficiência, ela, ao longo desses anos, vem proporcionando isso, né? Sobretudo, a orientação, né? O acesso à informação. Então, eu acho que é algo muito louvável, né? Que merece sim os parabéns e que a gente precisa apoiar bastante, né? Não só como poder público, né? Eu aqui na qualidade de diretor de assistência social do município de Alagoinha, mas embora filho da terra, né? Sou pesqueirense, então eu entendo a necessidade, né? Dos municípios abraçarem essa causa, mas como eu disse, né? Também as famílias, a sociedade como um todo precisa abraçar essa causa e entender a importância desse tema e desse momento, né? De vivenciarmos tudo isso. É uma semana muito importante, né? Que deveria não ser apenas só a semana da pessoa com deficiência, mas o ano inteiro, né? Porque não existe a deficiência só nesta semana, é o ano inteiro, né? Alex, fala um pouco, como foi que você conheceu a Associação POD? Vê, como assistente social, e maior parte da minha vida atuante aqui em Pesqueira, né? Então já trabalhei na Secretaria de Assistência por muitos anos, e sempre com assento no Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, né? O CONDECA. Então, a partir dessa vivência, né, no espaço de discussão e proposição que é um Conselho de Direito, né? Conheci
POD, o trabalho do POD, e também de outras organizações da sociedade civil aqui no município que executam, né, diversos serviços, né, não necessariamente nesse segmento de reabilitação, né, mas conheci o POD nessa perspectiva de luta, né, luta de direito, luta por direitos, né, no Conselho Municipal da Criança e Adolescente. E eu queria pegar esse link nesse momento para falar para a população, né, para toda a população. Eu sei do alcance, né, das redes sociais e que isso não se limita somente à extensão territorial do Pesqueira, né? Acho que não seria um absurdo dizer que o mundo nos assiste agora, né? A internet possibilita isso. Que bom, né? Que nos possibilita isso. Então eu queria falar para todos, né, a importância dos conselhos de direito. Então, são espaços abertos, garantidos constitucionalmente, né? Temos, né, na história do nosso país a coisa mais linda que foi, né, a nossa Constituição, né, a Carta Cidadã, que nos garantiu isso, que nos possibilitou isso, que é a participação social, né? Então, a participação ativa, né, uma participação efetiva da sociedade. Então, a sociedade social organizada, sociedade civil organizada, ela deve, porque eu ia dizer pode, mas ela deve participar, porque é um espaço constitucionalmente garantido. Então, lá são espaços propositivos, deliberativos, onde a sociedade, né, que não tem assento, ela tem direito à voz. Né? Então, não tem direito a voto, mas tem direito à voz. Então, são espaços abertos à população, devem participar ativamente, porque lá onde são discutidos, né, os direitos, né, no âmbito do município, né, e o atendimento a determinado segmento da população, como, por exemplo, criança e adolescente, né, tem o conselho do idoso, o conselho da pessoa com deficiência. Então, a população ela precisa participar para entender como é essa dinâmica, né, no âmbito do município e como ela pode participar ativamente, né, enquanto cidadão. Então, são espaços riquíssimos, com discussões riquíssimas, né, acerca daquela temática. Então, a população precisa tomar parte, fazer parte disso. Eu sei que isso é um trabalho de formiguinha, né? Isso é muito aos poucos, porque a gente sabe da dificuldade que é, por exemplo, das pessoas participarem de uma reunião na Câmara Legislativa, por exemplo, e quão importante, né, seria a população participar ativamente desses espaços para discutir direitos, né? Direito da pessoa com deficiência, direito da mulher, direito da pessoa idosa. Então, e tantos outros, né? Existem outros conselhos aí, Conselho de Assistência Social, né? Então, são espaços que a população precisa entender que é aberto, né? Deve ser aberto, porque a nossa Constituição Federal garante isso. Né? Então, precisamos tomar parte nessa luta, né? E eu acho que até tomando como referência o momento que estamos vivendo, né? Tomar parte também, né, na luta, sobretudo na luta do direito da pessoa com deficiência. Né? Eu acho que é mais que necessário. Exatamente. E uma das linhas de ações da Associação POD é a garantia de direitos. Né? Então, sempre estamos nessa luta em busca da garantia. Alex, eu quero agradecer a sua participação. Foi uma conversa muito proveitosa hoje. Eu que agradeço, né, enquanto Secretaria de Assistência Social do município de Alagoinha. Né, quero agradecer, né, reforçar aqui nossa gratidão e a honra de poder participar de um momento como esse. Né, eu acho que como eu disse, muito foi falado aqui, né, que é mais que necessário, porque de fato é. Né, eu acho que a gente precisa sim, né, colocar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, essa discussão, né, e que essa semana da pessoa com deficiência que se aproxima, né, que ela possa ser bastante proveitosa, que nós consigamos realizar grandes pactuações, que os municípios possam de fato abraçar essa causa, né, mais efetivamente e garantir ainda mais direitos. Né. Eu acho que a palavra, né, a mensagem que fica é garantia de direitos. Né. Eu acho que a gente precisa ter isso no nosso dia a dia, né, na nossa prática diária de trabalho. E é isso. Né? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Pessoal de casa, fiquem ligadinhos que essa semana vai sair a programação da Semana da Pessoa com Deficiência e o tema também.